Questionamento socrático para terapeutas. Por que usar o questionamento socrático? Scott Waltman. A noção de que a aprendizagem corretiva é essencial para a cura e o crescimento psicológico remonta às origens da psicoterapia. Esse fenômeno é comumente chamado de experiência emocional corretiva. De uma perspectiva integrativa, os elementos não biológicos de um transtorno psiquiátrico muitas vezes estão enraizados em uma crença patogênica subjacente. Provocar uma mudança nessa crença pode aliviar o sofrimento, levando a transformações saudáveis no afeto, no pensamento e no comportamento. Existem diferentes caminhos para mudar as crenças subjacentes: aprendizagem interpessoal em um ambiente de grupo, experiências corretivas proporcionadas pelo terapeuta em contraposição à aprendizagem precoce, uso de questionamentos e diálogo socrático para ajudar um cliente a ver as coisas de uma perspectiva diferente, ou uso de questionamento socrático para canalizar o conhecimento inato, talvez de um inconsciente coletivo ou do campo espiritual. Este livro se concentra no uso do questionamento socrático para a promoção direta de mudanças e no uso de estratégias socráticas para aprimorar os métodos experienciais, interpessoais de mudança. Claro que Sócrates não era terapeuta, e uma aplicação pura do método socrático com uma fidelidade perfeita não seria terapêutica. Este livro apresenta uma abordagem mais empática e colaborativa ao uso de estratégias socráticas em um contexto clínico. Esse método é integrado às boas práticas clínicas de maneira consistente com a base de evidências do que constitui uma terapia eficaz. O empirismo colaborativo descreve apropriadamente este processo de usar estratégias colaborativas para se unir ao cliente na aplicação da curiosidade científica aos seus processos de pensamento. Diálogo socrático beckiano ou diálogo beckiano também são descrições precisas do processo. Uma abundância de estratégias comprovadas de mudança cognitiva pode ser encontrada nas terapias cognitivas. O princípio básico subjacente à terapia cognitiva e às terapias cognitivas e comportamentais mais amplas é que a maneira como as pessoas pensam e dão sentido às suas vidas e às situações afeta o que elas fazem e, consequentemente, como elas se sentem. Assim, provocar mudanças na vida de uma pessoa é algo alcançado por meio de modificações na maneira como ela pensa. Esse processo é chamado de reestruturação cognitiva. E normalmente é mais complicado do que simplesmente fornecer uma reformulação ou uma explicação alternativa. Os métodos socráticos levam a uma mudança cognitiva mais profunda e duradoura e foram considerados preditivos da mudança dos sintomas. Brown, Strunk, Sassou e Cooper, 2015. Essa relação permanece significativa mesmo após se controlar a variável da aliança terapêutica. Como um terapeuta se torna hábil no questionamento socrático? Se você está com este livro em tela ou em mãos, provavelmente tem interesse em usar estratégias socráticas em ambientes clínicos. Você pode estar procurando melhorar sua própria prática ou pode estar procurando ferramentas para ajudar seus alunos a aprender esse valioso, ainda que complicado conjunto de habilidades. Este livro é um excelente recurso para quaisquer dessas situações. Coletivamente, treinamos vários milhares de terapeutas para utilizar efetivamente o questionamento socrático na terapia, a fim de provocar mudanças cognitivas duradouras que se traduzem em mudanças emocionais e comportamentais. Melhoramos e refinamos nossos métodos ao longo do caminho, e este livro representa uma compilação das estratégias que consideramos mais eficazes em nosso próprio trabalho e na prática clínica dos clínicos que instruímos. Então, como um terapeuta se torna proficiente no questionamento socrático? As pessoas aprendem bem por meio de métodos experienciais, aprender fazendo. No capítulo 3, começando, revisaremos as 4 fases da aprendizagem experiencial de Kolbe, 1984. Experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Como em qualquer outra atividade, você deve ser capaz de correr riscos, de refletir, de melhorar
e de persistir mesmo que inicialmente o processo não seja tão bom quanto você gostaria. Pode ser útil lembrar que Aaron Beck não começou sendo Aaron Beck e Sócrates não começou sendo Sócrates. Você pode ser o próximo Aaron Beck, Sócrates, ou, na verdade, seu nome pode se sustentar sozinho, já que você é o primeiro e único. À medida que aprendemos com nossos predecessores, descobrimos o valor da curiosidade e de ter uma mentalidade empírica. A curiosidade o levará muito longe nessa prática, e cultivar uma curiosidade colaborativa ajudará você e seu cliente a ir além. Uma pergunta comum dos terapeutas que estão aprendendo a usar as estratégias socráticas é sobre quais questionamentos serão mais eficazes para mudar a mente de seus clientes. Chegaremos lá, mas as primeiras questões a serem abordadas são a identificação do que avaliar, o significado emocional do alvo cognitivo e o modo como o cliente o vê de sua perspectiva. As melhores perguntas se baseiam em ter uma compreensão minuciosa do cliente e da situação. Se você puder ver a situação do ponto de vista dele, vocês poderão trabalhar para expandi-lo juntos. O pragmatismo é outro atributo-chave a ser cultivado. Tenho boas lembranças de conversar sobre essa prática com Aaron Beck quando eu trabalhava com ele. Ele foi notavelmente pragmático em suas visões dos métodos socráticos e da modificação cognitiva. Ao discutir casos, ele tinha uma incrível capacidade de compreender rapidamente a essência da situação e formular uma hipótese do que pensava ser o conteúdo cognitivo-chave no qual deveria se concentrar. Dependendo da complexidade do caso, era necessário muita criatividade. De forma consistente com os resultados de pesquisas sobre como os especialistas conduzem a psicoterapia, Beck estava apto a integrar estratégias que, para o observador, poderiam parecer ir além dos limites da terapia cognitiva tradicional, como estratégias interpessoais, focadas na emoção, baseadas em mindfulness e focadas em insights. Sempre que isso era apontado, ele costumava sorrir e dizer: "Se funcionar, é terapia cognitiva." Da mesma forma, este livro representa uma abordagem inclusiva das estratégias socráticas com foco naquilo que funciona. As estratégias cognitivas tradicionais são aprimoradas com elementos extraídos da terapia focada nas emoções, da terapia de aceitação e compromisso, da terapia comportamental dialética, da psicoterapia analítica funcional, da terapia do esquema e das tradições de psicoterapia existencial e humanista. Além disso, as estratégias são extraídas da lógica filosófica, epistemológica, formal e matemática, da gestão de negócios e do campo jurídico, de modo a construir uma estrutura robusta para o uso de estratégias socráticas a fim de provocar mudanças cognitivas duradouras. Promovendo a mudança. As pessoas normalmente têm boas razões para acreditar no que acreditam. Chegaram a essas conclusões honestamente. Nossa tarefa como terapeutas é nos alinharmos a nossos clientes, promover uma relação de confiança, desacelerar e esclarecer os processos cognitivos e comportamentais, e, em seguida, trabalhar em conjunto para promover mudanças. Isso pode ser mais facilmente dito do que feito. Nas últimas décadas, várias estratégias eficazes foram desenvolvidas para ajudar a promover mudanças cognitivas e comportamentais. Este livro oferece uma base para o uso de estratégias socráticas capazes de provocar essas mudanças. Então, como o terapeuta promove a mudança cognitiva? O problema é que você não pode simplesmente dizer a alguém como pensar sobre uma situação. Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso e podemos nos lembrar de um momento em que tentamos ajudar alguém a ver as coisas de uma perspectiva diferente, compartilhando a visão que pensávamos ser mais precisa, normalmente a nossa própria. Mas o que acontece é que, após semanas da mesma conversa, embora tenhamos dado às pessoas o que acreditamos ser a resposta certa, ela não parece funcionar. Assim, o objetivo do questionamento socrático é ajudar as pessoas a aprenderem a ver as situações de uma maneira diferente, por conta própria. O pensamento é o seguinte: se elas puderem chegar a essas novas conclusões por conta própria, a nova perspectiva será mais impactante em suas vidas.
Na terapia cognitiva também há um foco em ajudar os clientes a aprender a chegar a essas novas conclusões por si mesmos, para que possam continuar esse processo sem nós. Em última análise, queremos que eles aprendam a ser seus próprios terapeutas. Beck, 2011. Exemplo breve. Às vezes, uma única pergunta bem colocada pode funcionar muito bem, e outras vezes, o processo é muito mais demorado. Considere o exemplo de um jovem terapeuta que procurou terapia depois de sofrer um esgotamento emocional secundário à sua experiência de trabalhar com traumas de adolescentes no sistema de adoção. Esse terapeuta teve uma experiência precoce de parentalidade e sentiu imensa tristeza por não poder salvar o jovem com quem estava trabalhando. Sua terapeuta observou um paralelo entre suas primeiras experiências e suas dificuldades atuais e se perguntou que crenças ou atitudes desenvolvidas desde o início poderiam estar exacerbando sua situação atual. Ela percebeu uma cognição relacionada à responsabilidade de cuidar de outras pessoas e utilizou estratégias socráticas para avaliá-la. Algumas questões direcionadas sobre por que, quando criança, seu trabalho era cuidar da família e por que os membros adultos da família não se responsabilizaram mais, foram suficientes para ajudar o jovem terapeuta a fazer as perguntas que ele nunca havia feito. Isso levou a atitudes mais razoáveis na esfera da responsabilidade pelos outros, a diminuição do esgotamento emocional e a melhora da eficácia clínica para o terapeuta. Exemplo estendido. Claro que nem sempre é tão fácil. Às vezes, uma crença subjacente excepcionalmente dolorosa ou contraproducente pode ser como um grande muro que foi construído tijolo por tijolo, isto é, experiência por experiência. Nesses casos, desmontar a crença e construir uma nova pode ser um processo gradual e contínuo. Considere o seguinte exemplo de um cliente com transtorno de estresse pós-traumático. Esse cliente cresceu em um ambiente emocionalmente imprevisível. Sua mãe tinha problemas com álcool e desregulação emocional. Seu pai era abusivo. Ele relatou que academicamente se saiu bem na escola, mas teve dificuldades socialmente. Sua vida se tornou significativamente mais difícil na adolescência, quando decidiu se assumir gay para sua família, muito religiosa. Logo depois, seu pai se tornou física e emocionalmente abusivo em relação a ele. Isso continuou por anos. Ele se formou em marketing e fundou uma empresa de muito sucesso. Aproximadamente um ano antes de meu encontro com ele, seu parceiro experimentou seu primeiro episódio maníaco. Durante esse episódio, seu parceiro se tornou cada vez mais paranoico e errático. Isso culminou com o homem mantendo-o em cativeiro e matando sua amada filha única na frente dele com uma faca de cozinha. Seu parceiro mais tarde foi preso e internado em uma instituição psiquiátrica estatal, depois de ser considerado inocente por motivo de insanidade ante acusações relacionadas ao evento traumático. Sem dúvida, o assassinato de sua filha foi extremamente angustiante e o cliente acabou se culpando. Esse trauma horrível foi assimilado à sua crença anterior de que o mundo era perigoso. Ele se culpava por não ter sido capaz de prever que o desfecho aconteceria e por não ter sido capaz de impedi-lo. Dizia a si mesmo que sabia que o mundo não era seguro e que tinha sido um tolo por baixar a guarda. Além disso, ele viu isso como uma falha moral. Ele dizia a si mesmo que se tivesse sido uma pessoa melhor, teria conseguido impedir que os eventos acontecessem. Em outras palavras, meu pai estava certo. Eu realmente sou uma má pessoa. A mais angustiante de suas crenças associadas ao trauma estava relacionada à noção de que ele deveria ter sido capaz de antecipar e de impedir o que aconteceu. Por meio do uso de registros de pensamentos e questionamentos socráticos, trabalhamos incansavelmente nessas crenças. A noção de que ele deveria ter sido capaz de antecipar o trauma foi relativamente fácil de reavaliar. Sua culpa e sua ansiedade diminuíram pouco depois. A crença de que ele deveria ter feito algo para salvar sua filha era muito mais insidiosa. De forma consistente, com a ênfase recente na literatura sobre foco atencional, usamos recursos visuais para facilitar a descoberta guiada. Ele relatou que a intervenção mais impactante que usamos foi o quadro branco para mapear a casa e o que ele achava que faria diferente. Enquanto ele explicava seus cursos de ação alternativos hipotéticos,
analisávamos o que seu parceiro teria feito de maneira diferente. Então, enquanto ele se questionava e apresentava o que, após meses de ruminação, emocionalmente parecia ser a resposta certa, lançávamos mão dos cenários revisados para demonstrar que não havia uma opção realista que teria salvado sua filha. Ele relatou que isso ajudou a ver que não havia literalmente nada que ele pudesse ter feito na situação e que, na realidade, ele teve sorte de ter escapado com vida. Após uma dose de terapia cognitiva, seus sintomas diminuíram. Ele não preenchia mais os critérios diagnósticos para transtorno de estresse pós-traumático e seu funcionamento no mundo real melhorou. Esse trabalho de usar estratégias socráticas para provocar mudanças cognitivas pode ser desafiador, mas as recompensas potenciais são enormes. O que esperar do restante do livro? Os primeiros capítulos deste livro se concentrarão em por que as estratégias socráticas são necessárias e o que você, como terapeuta, pode fazer na sessão para criar as condições nas quais terá maior possibilidade de usar as estratégias socráticas de maneira eficaz. Em seguida, é apresentado um modelo de 4 etapas para o diálogo socrático beckiano. Cada etapa terá um capítulo dedicado e será revisada em detalhes e com amplos exemplos de casos. Os capítulos subsequentes se concentrarão em tópicos avançados como solução de problemas, estratégias cognitivas e comportamentais específicas e trabalho com as crenças centrais. Serão apresentados tópicos de especialidade nas práticas mais atualizadas. Por exemplo, o uso de estratégias socráticas com as terapias comportamentais contextuais, como a terapia de aceitação e compromisso e a terapia comportamental dialética. Além disso, são oferecidas considerações especiais aos capítulos sobre estratégias socráticas para clínicos prescritores e estratégias de treinamento para supervisores e instrutores clínicos. Este livro deve ser lido em ordem, mas você também pode pular capítulos de acordo com suas necessidades e preferências.